Olá, seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Esse programa é fantástico, porque nós vamos cada vez mais nos aprofundarmos sobre a vida, a nossa vida material e a nossa vida no mundo espiritual. É muito importante estudarmos. E no TV Nova Luz, nesse canal maravilhoso, tem muitos outros programas. Tem um programa Céu e Inferno, que é uma obra específica da doutrina espírita, que tem muitos casos também. Tem do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, ou seja, a TV Nova Luz está proporcionando para todos nós um belo estudo da vida e da vida no mundo espiritual. Dando seguimento a esse nosso estudo do texto do livro Sob a Proteção de Deus, que, só recapitulando, é o Divaldo, que é um médium, ele tem um benfeitor, que ele estava na Suíça fazendo uma palestra, e o espírito Manuel Filomeno se aproximou e propôs falar um pouco sobre a morte, sobre a experiência da morte para a plateia. E esse livro se chama Sob a Proteção de Deus, o capítulo é Treino para a Morte. Nos programas anteriores, nos dois últimos anteriores, nós lemos alguns trechos e hoje nós vamos dar continuidade a esse trechinho. Então, ele diz, o benfeitor, ela, a morte, dispensa os objetos, os recursos amoedados e títulos, os valores materiais que ficaram e agora se tornam motivos de luta da usura, de animosidade e rixas cruéis. A verdadeira posse permanece com seu cultivador, que deixa de ser aquele que tem para tornar-se o que é. Essa avaliação é automática, rápida e prolongada, conforme os comprometimentos morais de cada ser. Ou seja, qual é a nossa bagagem, caso nós morrêssemos hoje? Quantas vezes nós percebemos tantas famílias, tantas brigas materiais, por questões de coisas que ficarão, por bens, quantas brigas, quantos desafetos são criados por conta disso? Se nós tivéssemos o hábito sempre de pensar da continuidade da vida, muitas vezes nós não teríamos esses sofrimentos, porque nós entenderíamos que isto não é tudo. Mas, muitas vezes, com a nossa limitação da visão, vendo apenas o mundo material, nós achamos que a vida é só isso aqui, quando, na verdade, a vida prossegue, a vida no mundo espiritual. E a doutrina espírita tem muitos casos, tem muitos livros que vêm comprovando cada situação dessa. São tantas histórias que depois são confirmadas, são verificadas, e nós sabemos exatamente da veracidade de cada caso daquele. Tem um livro específico, que é uma psicografia do espírito André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Tem uma obra grande, são várias obras, que inclusive se dá o nome desse conjunto de obras, A Vida no Mundo Espiritual, que esse espírito André Luiz, ele vem narrando para a gente vários casos que ele foi acompanhando no mundo espiritual. Inclusive a própria vida dele, do André Luiz. Essa série começa no livro Nosso Lar. Mas, como nós estamos falando mais assim, especificamente sobre a morte em si, que é justamente a nossa passagem, é a nossa forma de retornarmos ao mundo espiritual, porque, na verdade, nós somos espíritos que utilizamos um corpo material quando estamos encarnados no mundo material. Mas a nossa origem é espiritual. A nossa pátria, a nossa morada é no mundo espiritual. Nós viemos aqui à Terra, encarnados, para vivenciarmos determinadas tarefas, para passarmos por
provas essas que elas são as consequências dos nossos atos do passado. Então, no mundo espiritual, nós temos a consciência de nós, de um todo, e reencarnamos para resolver específicas coisas. Esse livro que nós vamos abordar agora é muito interessante porque é uma equipe do mundo espiritual que vem acompanhando o desencarne, o processo de morte de vários espíritos, de 5 pessoas, na verdade. Esse livro é o livro Obreiros na Vida Eterna, que é uma equipe formada na colônia Nosso Lar, porque essas obras de André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, são histórias, são situações que pertencem à colônia Nosso Lar. Mas existem inúmeras colônias no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar existe o plano espiritual. O plano espiritual ele não é restrito a apenas um local, mas ele é abrangente. Então, nesse livro, vem essas pessoas para acompanhar o desencarne de 5 pessoas que são ligadas à colônia. Olha que interessante, a equipe é o Jerônimo, espírito, né? O Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e André Luiz. Um padre Hipólito. E a gente fica, meu Deus, mas é um padre. Antes de ser padre, ele é um espírito. E é interessante, essa figura do padre é muito importante, por quê? Porque tem uma pessoa que vai desencarnar que é católica, é extremamente católica, fervorosa. Então, até para facilitar o processo de entendimento, o processo de morte dela e a chegada no mundo espiritual, é necessário uma figura que ela reconheça, porque ela merece se sentir segura por todo o desenvolvimento dela na Terra, por todos os trabalhos dela. Nesse momento de morte, é necessário ela ter uma segurança. E ela, como é uma pessoa muito ligada à religião, vê esse espírito na figura do padre. Porque não importa a religião, não importa o que os homens dizem que sim ou que não. O que é importante é que a vida continua sempre. E aí, vão desencarnar quem? O Dimas, que é um espírito, da religião espírita. O Fábio, também é espírita. A Albina, que é protestante da religião presbiteriana. É muito interessante o caso da Albina, porque ela é um espírito ligado à colônia Nosso Lar, que ela reencarna. Como ela tinha muito conhecimento do Evangelho, como ela tinha uma afinidade muito grande com Jesus, ela reencarna para atuar na religião presbiteriana, justamente para ser uma grande evangelizadora. Porque o importante, quando nascemos, o que é importante mesmo é a nossa evolução moral. Isto é o que é importante. Cada um de nós fazer uma autoavaliação e traçar um objetivo do bem. Cada um de nós deve ter um projeto para ser um homem de bem, para ser uma pessoa boa. Uma pessoa boa não é uma pessoa boazinha. A pessoa boazinha é aquela pessoa que concorda, mas que por dentro ela sofre. A pessoa boazinha é omissa. Uma pessoa boa não é omissa, não é passiva, ela é pacífica. Uma pessoa boa, ela não concorda com tudo. Como o próprio Jesus, o próprio Paulo nos ensinou, seja o seu falar sim, sim, não, não. Então, o nosso objetivo é melhorarmos como pessoas, como indivíduos, melhorar através da ética, da moral, porque esta é a nossa bagagem no mundo espiritual. Isto é que vai ser um fator determinante
como vai ser a nossa vida no mundo espiritual e como será a nossa próxima reencarnação. Esse é um fator que nós temos que pensar muito e refletir. O que eu tenho feito da minha vida aqui? Qual é o bem que eu proporciono? O que eu faço de bom? Se eu morrer hoje, qual é a minha bagagem moral? Qual é a minha bagagem ética? Qual é a minha bagagem emocional? Então, um outro que vai desencarnar é o Cavalcante, que é um católico, uma pessoa boníssima, uma pessoa muito boa. E ele está para desencarnar, e ele, como tem uma devoção muito grande pela Igreja Católica, vem esse espírito, que é o Padre Hipólito, que vai ser a primeira pessoa que vai recebê-lo no mundo espiritual. E a outra é Adelaide, que é uma espírita. É muito interessante esse livro, Obreiros da Vida Eterna, porque dias antes deles desencarnarem, essa equipe espiritual, junto com os respectivos mentores de cada um, através do sono, né, o corpo físico dormindo, o espírito fica livre. Então, através do sono, eles são retirados e levados para o mundo espiritual, para serem o quê? Trabalhado todo o processo de morte deles, para ser explicado para eles. Eles tomam passe, ou seja, vão preparando eles para a morte. E é muito interessante que quando eles acordam do sonho, cada um faz o registro do sonho de acordo com seu conhecimento religioso. Para o católico, ele falou que teve um sonho com os anjos do Senhor. Na verdade, eram os espíritos ali que estavam ajudando ele. Mas como esses espíritos são bondosos, são amorosos, e nós não percebemos quando uma pessoa é bacana. Então, no mundo espiritual, ao perceber aquela energia boa, ele fez uma leitura de ser anjos. A presbiteriana também, ela faz uma leitura como se fossem os santos, os anjos, mas na verdade eram apenas espíritos afinizados com cada um deles. Mas ao acordar, cada um faz o registro do seu sonho. Essas leituras nos facilitam muito para a gente ir pensando sobre a nossa morte. Lembra, nos 2 programas anteriores, que eu contei o caso da filha de uma amiga nossa, que quando ela desencarnou, a primeira coisa que ela falou foi: deixa eu me lembrar o que eles falavam lá no centro espírita. O que eu aprendi com a doutrina espírita? Porque isso vem na mente. E dando sequência ao estudo do texto do livro sobre a proteção de Deus, ele diz: é necessário pensar-se na morte, enquanto se está no corpo, fazer-se uma análise de como se encontra e qual seria o seu estado emocional ao despertar, caso a morte lhe chegasse nesse momento. Valeriam a pena os apegos exorbitantes a pessoas e a coisas? As disputas por heranças perturbadoras e complicadas que ficarão, por terras e propriedades que passarão de mãos? E o cultivo do amor próprio ferido, das vaidades enganosas, dos ódios angustiantes, dos caprichos pessoais, das exigências extravagantes, das dores desnecessárias que o egoísmo e o orgulho ocasionaram. E realmente, quantas dores o nosso orgulho vai ocasionando ao longo da nossa vida, e quando a gente chega na maturidade, muitas vezes nós estamos assim com um peso de amargura muito grande, de sofrimento muito grande. Mas o que o nosso mestre Jesus nos ensina? O que o médico das nossas almas, Jesus, nos medica? O amor, o perdão. Enquanto não entendermos isso, nós vamos estar sempre em sofrimento, tanto aqui encarnados,
quanto no plano espiritual. Porque quando a gente vem de lá para cá, a nossa família, o nosso grupo de amigos, o nosso grupo profissional, as pessoas que estão à nossa volta, nada é por acaso. Não é um fatalismo, um determinismo, mas as afinidades vão nos atraindo. E aí nós temos que pensar o que nós estamos atraindo com maior frequência, para a gente começar a pensar diferente, mudar a nossa vibração, para desta forma a gente ficar numa situação mais confortável. Porque são muitos os casos que vêm para a gente sobre as pessoas que quando se deparam com a morte, elas mudam completamente. Tem um outro grande amigo nosso, que ele é uma pessoa que não tinha ligação nenhuma com a religião, e enfim, ele recebeu a notícia que estava prestes a desencarnar. E ele ligou para mim e falou: Beria, dá para você vir aqui em casa falar para mim sobre essas coisas que você acredita? Porque eu não acredito. E aí foram vários finais de semana de conversando com ele, falando tudo sobre o que a doutrina espírita nos traz, e isso foi facilitando muito o processo dele, principalmente o perdão. Ele percebia a chance que ele estava tendo de se perdoar várias questões à sua volta e assim ter uma passagem tranquila, ter um desencarne assim muito tranquilo. Então vamos pensar sempre sobre isso e continuaremos no nosso próximo programa. Muita paz.